Ele demora um pouquinho, gravando. Hoje nós vamos vimos intervalos, as 3 notações, a notação de intervalo, a notação de conjunto e como fazer um gráfico de intervalo. Então agora a gente vai aplicar essa ideia em 2 coisas. Uma que é mais matemática, que é chamada valor absoluto, ou módulo, que são aquelas 2 barrinhas, que a gente vai ver já. E a outra questão é a distância, para calcular a distância, que no caso vai ser distância na reta real, vai ser distância entre números, tá? Porque os números reais são graficados em uma reta, que é importantíssima, reta real, porque a gente está vendo primeiro em uma dimensão, que é a reta x, eu não estou chamando de x, é reta real, mas é só uma dimensão. Então, daqui a pouco, nas aulas que vêm, nas outras próximas aulas, a gente vai trabalhar com 2 dimensões, e aí vai fazer o gráfico. Então, o raciocínio de uma dimensão para 2 dimensões representa um ganho em profundidade muito grande. Então, entendam muito bem a reta real, porque quando a gente colocar uma outra reta, chamar de y, aí a gente vai começar a fazer gráficos, né? Que é importante, que a parte mais importante do curso é quando a gente começar a ver gráficos, tá? Toda essa parte, assim, eu falo mais importante, assim, para as próximas disciplinas que vocês vão fazer, mas isso tudo é importantíssimo porque te dá o pré-requisito para entender depois os gráficos, né? Só que antes de começar, eu vou fazer aquele exemplo em que o exercício diz que vamos ver aqui certinho como é que está falando o exercício. Deixa eu só abrir o exercício. É atividade, acho que 8. Ah, sim, y. Deixa eu colocar aqui. Então, está dizendo assim, ó, y está a pelo menos... Ó, uma coisa aqui do português, tá? Você tem o a e você tem o a. Ó, o a é para distância ou para falar coisa do futuro. Daqui a 2 anos, vou me formar, por exemplo. Distância e futuro é A. A com H é para falar passado ou existem, né? Existe. Ou existem, dependendo do que vier depois. Porque não flexiona se for no singular ou plural. Mas assim, isso aqui, sabe, vamos usar direitinho isso aqui, porque distância, futuro é A sem acento e sem o H. A com H é de existe ou do passado. Então, assim, eu estudo há 20 anos, é o A com H, tá? A sem H é futuro, A com H é passado. Então, a diferença é bem grande. Eu não quero apagar isso aqui, não. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Então, Y está A, porque é a distância. Esse A, pelo menos 2 unidades de π. Assim, agora só que eu vou alterar esse... Eu vou colocar aqui 3 unidades, e ao invés de π, eu vou colocar de 2. De 5. Então, por exemplo, ó, então onde você faz a reta real aqui... você não precisa colocar o 0 no meio, né? Vou fazer uma setinha também, para indicar que aqui está positivo, indo para o mais infinito.
né? Então, aqui vai para o mais infinito, aqui vai para o menos infinito. Você não precisa colocar os zeros no centro, depende dos números que você está operando aqui, né? Então, tá 3 unidades do 5. Eu vou colocar o zero mais para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não está em escala, não. Então, marca onde está o 5. O 5 eu vou fazer uma... eu não vou fazer a bolinha, não, porque a gente vai desenhar o... Ó, o 5 está aqui. Certo? Esse aqui é o 5. Então, e aqui, no caso, é Y, né? Tá? Essa reta, ele tá chamando de Y. Os outros itens pede Z, B, W, não importa, você pode chamar da letra que você quiser. Essa reta é a Y. Então, está dizendo assim, 3 unidades. Então, assim, ó, aqui é uma unidade, do 5 para o 6. Aqui é mais uma unidade, aqui é mais uma unidade. Então, aqui, o 8 está... Vamos marcar o 8 aqui com uma bolinha, que pode ser cheia ou vazia. Então, como ele está agora no negativo, para o lado, isso indo para a direita, mas se você for para a esquerda, então o 4 também está a uma unidade do 5, o 3, 2, o 2, 3. Então, tem 3 setinhas que eu desenhei aqui. Então, a partir... Ó, a partir do 2 para a esquerda, ele está mais que 2 unidades. Então, você vem aqui e faz a cobrinha, porque do 2 para a esquerda só vai aumentando a distância. São mais unidades. E do 8 para a direita, também você faz a cobrinha aqui, que está também a pelo menos 3 unidades. Então, assim, pelo menos, quando está falando pelo menos, é porque inclui o ponto, a interpretação, né? Pelo menos, porque, como assim? Pelo menos. Então, de 3 para mais. Então, todos os números que estão à direita do 8 e à esquerda do 2 estão a pelo menos 3 unidades 5. Então, lá no exercício, ele pede 2 unidades de π. Então, você só adapta esse raciocínio para 2 unidades de π. Então, assim, eu acho mais fácil fazer o gráfico primeiro. E depois você coloca... Ó, aí depois você coloca... Daqui eu acho mais fácil fazer a desigualdade. Então, meu raciocínio é dessa forma. Então, a desigualdade é que o x ele é menor ou igual a 2, ou... Não, no caso aqui é y. Ou y maior ou igual a 8. Então, quer dizer, na verdade, esse jeito que eu fiz, você já pode colocar na forma... Vou colocar na forma de conjunto. Então, fica o tal Q aqui. Então, fica assim, y pertencente aos reais. Aí você pode até dar um nome, se você quiser dar um nome para esse conjunto. Você chama do que você quiser. Pode chamar de A, B. Pode chamar de... do que você quiser. Chamar de A, né? Por originalidade, ordem alfabética. Professor, Oi. bom dia. Bom dia. No caso, na hora que fosse fazer lá as 3 unidades de π, aí ia colocar no valor lá de π na reta real. Isso, exato. O π é 3,1415, alguma coisa a mais. Você vai, na hora que estiver fazendo a reta, você vai fazer o zero, né? 1, 2, 3, e aí você coloca ele aqui, assim, né? Mais ou menos próximo, porque não é a escala que a gente está desenhando, só para você ter uma ideia mais ou menos, né? Então, você põe o π aqui, e a partir daí você trabalha com a distância
E usa o símbolo π, não usa esse valor quebrado, não, porque o símbolo já é mais preciso. Ah, sim, tá bom, obrigado. Nada. Aí, ó, então aqui eu já coloquei notação de desigualdade na forma de conjunto, né? Tem a desigualdade aqui, aquela notação de conjunto, e eu acho mais fácil fazer nessa ordem. E depois, se fizesse o intervalo também não é tão, também dá certo. Ó, aí ele vem, aí você tem que ver, assim, a cobrinha que a gente desenhou, ela tá vindo do menos infinito até o 2, o menos infinito nunca inclui, então, você nunca inclui porque não é um número que você alcança, então você põe o parênteses, que significa intervalo aberto, e o 2, como está incluindo o ponto, é colchetes. Daí você vai, porque assim, tem um ou aqui, né? Tem um ou, então você vai colocar a ou união. Colocar a união, que é do 8 até mais infinito aberto, 8 fechado. Então, a forma, como a gente viu na aula passada, de intervalo, é a união, porque está pegando, esse exemplo, assim, a dificuldade é natural de vocês terem tido, porque foi um exercício que a gente tá, uma parte dele está no conteúdo seguinte, uma outra parte no conteúdo que a gente já viu, mas a interpretação dele é que está no conteúdo seguinte. O Marcos, eu não estava vendo o chat, agora eu cliquei para poder ver. Deixa eu ver aqui. Se fosse 2π, não teria ponto de referência, seria 2π de distância. Não, se ele falasse a 10 unidades, a pelo menos 10 unidades de 2π, você colocaria o 2π, soma 10 e pega o maior igual. Pega o 2π, subtrai 10 e pega o menor igual. Não, mas é que no caso, quando a gente estava debatendo sobre essa questão, tava muita gente falando assim, não, que está 2 unidades de π. Aí eles pensavam que era 2 vezes π, entendeu? 2 π unidade. Só que se fosse 2 unidades de π, 2 π unidades, é que eu falei, seria 2 unidades de π de quem? Não teria uma referência de onde para que lado o gráfico iria. Poderia ser 2 vezes π de qualquer ponto dentro da reta. Entendi. Deixa eu pensar aqui. Não, então, você tem razão. A primeira vez que eu li o exercício, eu fiquei com essa dúvida. Por exemplo, se fosse... Então, por isso que não é 2π, porque... Porque se fosse a interpretação 2π, entraria no que você falou. Seria 2π de distância com relação a quem? Isso, exatamente. Por isso, assim, que se ele quisesse falar 2π, teria que falar da origem, por exemplo. Se tivesse uma palavra, está a pelo menos... E ele não falaria 2 unidades de π, ele falaria 2π, entendeu? Mas eu concordo, a primeira vez que eu li, eu interpretei assim também, 2π. Então, nesse sentido, no português, dá uma certa ambiguidade, né? Só que uma certa, porque a interpretação correta está muito próxima da interpretação que não está correta. Quando a gente vai na interpretação que não está correta, por exemplo, você interpreta de um jeito e não vê que está faltando dado, é porque provavelmente interpretou errado, né? Interpretou incorretamente. Porque não é para faltar dado, né? E tem outra dúvida. Sempre que eu tiver um salto no gráfico, eu vou utilizar o ou para poder escrever dois intervalos, como nesse caso aí, né? O intervalo vai estar em determinado ponto, aí ele dá esse salto do 2 até o 8 e começa de novo, o outro intervalo. Então, nesse caso, eu sempre vou utilizar o ou para poder escrever esses dois intervalos juntos. Então, pois excelente questão. Excelente questão. O ou não é por causa do salto, não. Então, assim, muito legal você ter falado isso, que eu não tinha enxergado a possibilidade dessa dúvida, né?
Porque, assim, o professor, e vocês serão professores, né? A grande maioria, digamos assim, quanto mais a gente consegue prever outras interpretações dos alunos e antecipa e explica ela para não dar essa margem, na minha opinião, melhor professor ou mais bem explicada foi aquele conteúdo, né? Então, por isso é legal essas perguntas. Então, eu não tinha visualizado, antecipado essa dúvida. Então, assim, o ou não é por causa do salto, não. O salto, ele vai te dar de onde você começa e vai até onde. O que te dá o ou é o fato dos conjuntos serem, na matemática, o que ela chama desconexo. Ou seja, não tem interseção. Por exemplo, quem está para a direita do 8 não tem nenhum número em comum com quem está à esquerda do 2. Agora, por isso que é o ou. Porque você não pode colocar e, entendeu? Se você colocar e, tá errado, porque não tem como o número ser menor ou igual a 2 e maior ou igual a 8. Agora, se o enunciado pedisse falasse mais coisas, e você, com isso, tivesse interseção, aí você iria pegar, assim, às vezes pode, vamos supor, se você interpretasse o exercício e numa interpretação desse isso, e na outra interpretação desse isso, então você faria do 2 até mais infinito, ou você pode escrever só infinito por mais união com o 3 mais infinito. Você poderia até fazer assim para visualizar, mas a resposta final você iria apresentar assim, porque a união desses dois vai te dar um conjunto, sempre é um conjunto que você está escrevendo, mas um conjunto que você consegue escrever com um intervalo só, porque houve uma sobreposição. Já aqui, então já aqui não tem essa sobreposição, por isso que uso o ou. Mas, por exemplo, se você ficar na dúvida, fez o gráfico, ficou na dúvida se é ou se é e, aqui não tem como ser ou. Eu só queria enfatizar que não é por causa dos saltos. O salto é mera interpretação do enunciado, porque poderia ter saltos de outra forma, como esse outro exemplo que eu dei lá embaixo. Aí ficou claro? Acho que sim. Não, mas foi isso aí do salto que eu falei para o senhor, foi justamente esse um salto onde ele não dá espaço para interceptar os pontos. No caso, a resolução fica em 2 pontos distantes que não se interceptam. Então, vão dar dois intervalos para poder resolver. Nesse caso, eu perguntei se sempre que acontece isso, a gente utiliza o ou. Mas assim, tomar cuidado, porque você vai ter outros saltos que você também vai usar o ou, porque o ou está relacionado com algo que está implícito aqui no enunciado, que você quer, do jeito que foi pedido, você quer um intervalo só. Agora, se fosse um enunciado que tivesse, estaria explícito e, se fosse para pegar 2 intervalos e a interseção dos dois, lá no ser um enunciado mais rebuscado, estaria implícito o e, né? Pode ser até que tenha algum exercício que tenha feito isso. Eu acho que alguém ia falar também. Bom dia. Bom dia. Professor, o senhor expressou em notação de conjunto, em notação de intervalo e em gráfico de intervalo. Teria como colocar em termos de desigualdades, porque na questão está pedindo somente termos de desigualdades. Isso, perfeito. Ótimo ponto.
Se falar, então, quando eu falo em termos de desigualdade, você fala só isso aqui, ó, y menor ou igual a 2, ou y maior ou igual a 8, tá? Então, esse aqui é quando é desigualdade. Eu vou anotar os outros nomes, só para dar uma enfatizada desse material. Então, aqui é intervalo. Ó, são palavras diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Tudo isso se trata em descrever um único conjunto, um mesmo conjunto. A gente só não é que isso é intervalo, aquilo é desigualdade, é a mesma coisa, só está mudando a palavra por causa da notação. Então, essa é uma notação de intervalo, notação de desigualdade e notação de conjunto. É até bom escrever a palavra notação de conjunto. Lá eu vou colocar a notação também. Notação de intervalo e notação de... Tá, só para ficar claro que, assim, não são três coisas distintas, é a mesma coisa, é igual quando a gente fala 2 igual... Até um exercício parecido que teve, que a pessoa falou, mas tem que... Ó, por exemplo, se você fizesse 2 é igual a 4 sobre 2, que é igual a 6 sobre 3, é a mesma coisa. Então, é que normalmente, no final de uma questão, você simplifica para poder falar uma linguagem comum, simplificar, ficar mais minimalista mesmo. Mas se você... mas é a mesma coisa. Então, só que são símbolos diferentes, né? Olha só, aqui a gente usa um símbolo só, aqui você usa 1, 2, 3 símbolos. Aqui também, 3 símbolos. Então, para uma questão minimalista mas é a mesma, só muda a notação. E então a Emília perguntou, se falar só desigualdade, você vai colocar assim, porque a notação de conjunto ela é mais completa, entendeu? Ela te dá mais informação, ela fala, olha, isto aqui é um conjunto mediante essas... Olha como te dá mais informação, fala qual o conjunto que o Y faz parte, que é os reais. Poderia ser racional, poderia ser complexo, poderia ser inteiro, poderia ser natural. E aqui as condições. Então, essa notação é mais completa, mas se pedir, já está incluída na notação de conjunto a notação de intervalo, nessa parte direita aqui. Mas se pedir só desigualdade, você pode colocar só isso aqui. E aí, eu acredito que tenha respondido, né? Sim, obrigada. De nada. Aí tem mais uma pessoa que ia falar. Não, só vendo aqui a anotação de desigualdade que você mostrou aí, a notação de desigualdade é um subconjunto do conjunto da notação de conjuntos. Não. Toma cuidado. Não é. É a mesma coisa. É o mesmo conjunto, entendeu? Por exemplo, quer ver? Aqui está um pouco mais informal, mas, por exemplo, esse aqui é o conjunto A da mesma forma, e esse aqui é o conjunto A da mesma forma. É o mesmo conjunto, não é um subconjunto, não. Seria subconjunto se eu pegasse só essa parte aqui, ó. Se eu pegasse só essa parte, que eu vou desfazer aqui, ó. Se eu pegasse só o Y, aí seria um subconjunto. Mas é o mesmo conjunto, é o mesmo conjunto A. Só que ele está mais formal, né? Quando você escreve, abre chaves. Aqui está absolutamente formal, como os matemáticos usam na matemática pura e aplicada. Não tem outro jeito. Esse jeito é o mais formal. Porque você dá mais informações. Então, é notações diferentes para uma mesma coisa. Tá? Igual esse exemplo que eu dei aqui. Notações diferentes para uma mesma coisa, que é o 2. Oi. Com licença, bom dia. No caso da questão, o π ele vai estar um pouco mais à frente do 3, né? Daí eu tenho que utilizar duas unidades. Por exemplo, fechando 4, 5, ou eu tenho que ir um pouco mais à frente do 4, um pouco mais à frente do 5? Olha, pois é.
Olha, vamos supor, para não fazer o exercício igualzinho, vamos supor que fosse o 3 unidades de 2π. Ó, então assim, vamos supor que eu pego 2π aqui, conto 1, 2, 3. Esse número aqui, ó, na verdade é que eu fiz, do jeito que eu fiz, 1, 2, 3, dificulta um pouco a visualização, não é que dificulta. Cada um escolhe como prefere. Se você, do outro jeito, é um pouquinho mais trabalhoso, mas você enxerga melhor onde que o número está, ou você pode fazer desse jeito aqui, ó. Eu estou fazendo outro exemplo, tá? Se fosse um exemplo 3, eu vou resumir, 3 unidades de 2π. Tá, isso aqui tá 3 pontinhos aqui para não ficar... só para resumir. Então, esse número aqui é o π, 2π mais 3. Esse número aqui é o 2π menos 3. Aí você pegaria um intervalo que é fechado, vem para cá, e aqui também é fechado e vem para cá. O 2π, se o π é 3,14, 3 pontinhos, o 2π vai ser 6,28, 3 pontinhos. Então, por exemplo, 6 mais 3 dá 9, tudo isso aqui ó, dá 9, aproximadamente 9, porque é 6,28. Só que não precisa, não tem problema, não precisa saber, para fazer o exercício corretamente, você não precisa trabalhar com o número, você pode trabalhar com o símbolo, 2π mais 3, porque esse exercício é para vocês entenderem o raciocínio. Não importa tanto você saber o número aqui, tá, para esse exercício. Importa você saber o gráfico, saber o raciocínio de somar tantas unidades para aquele símbolo, subtrair tantas unidades daquele símbolo. Por exemplo, ó, esse 2π menos 3, se você escrever, ó, isso aqui, eu vou colocar aqui, isso aqui é diferente de 3 menos π. Lembra que até tinha aquele exercício lá, esses exercícios que eu estou passando para vocês, eles são muito bem preparados, entendeu? Eles têm um grau de entrelaçamento entre eles que um vai ajudando para o outro. Então, por exemplo, teve aquele exercício, A mais B é igual a B, A menos B é igual a B menos A? Não, porque a subtração não comuta e porque um é o negativo do outro. E veja que aqui você aplica aquela informação aqui se você se confundir. Então, toma cuidado para não escrever. Eu recebi dúvidas de alunos que estavam escrevendo... Desculpa, aqui é 2π. Peraí. Professor? Oi. Mas quando se trata de valor absoluto é igual, né? Porque estava lá, não acho que naquele artigo de valor absoluto e distância. Ah, tá. Ágata, né? Certo. É o seguinte... Peraí, deixa eu ver aqui. Se for A menos B, né? E você fizer... A pergunta dela é se o valor absoluto de A menos B é igual a B menos A, aí sim, aí tá correto. Isso. A gente já vai ver isso melhor, aí tá correto, exatamente. Se for valor absoluto. Agora, o valor sem ser absoluto é diferente. Então, tem que ser... Então, assim, tomar cuidado, porque se você interpretar como 3 menos 2π, tá errado. Aí você não vai estar respondendo o que está pedindo o exercício. Mas assim, ó, todas essas discussões de vocês são muito importantes, porque você vê, a discussão ficou super rica aqui, o vídeo vai estar disponível para vocês reverem, né? E eu fiz um exercício sem fazer aquele exercício, né? Fiz um exercício que eu uso o mesmo raciocínio, só que com outros valores.